Olá, Brasil. Olá, boa tarde, né? Boa tarde. Mas bom dia ainda, né? Hoje eu já estou indo para o terceiro bom dia com vocês. Luiz Eduardo, bom dia. Nós estamos indo para o nosso terceiro bom dia. Não é isso? Pronto. Agora estou vestindo a camisa da escola. Oi, Juliana, trabalho, né? Pois é, né? Quem me apresenta é Juliana Louise. Essa é a Juliane Louise. Então tá, calma aí, primeiro ano. Ok, Ju, ok. Bom dia 3.0, né? Isso aí. Gente, eu vou pegar e vou iniciar literatura. E quando tiver faltando 10, 15 minutos, você vai levar quanto tempo, Juliana? Sabe mais ou menos? Luiz vai levar quanto tempo? Só um minuto aqui, gente, que eu vou colocar a aula. Tá no YouTube. Terceiro ano. Para poder prosseguir, tá? Gente, ainda eu falei que o Ângelo iria apresentar hoje, né? Cadê o Ângelo, gente? O Ângelo tá aí? Nem vi Ângelo, gente. Engraçado que o bate-papo não está mostrando aqui para mim que vocês estão respondendo. Já vou lá. Só um minutinho. Pouco tempo, professor, pelo jeito ele não vai, ele é muito tímido. Pois é. Eu não sei como que vai ser isso. Tempo. Que susto, o Juliano 50. Opa. Olha só, então tá, eu vou iniciar a literatura aqui. Quando tiver faltando uns 10 minutos, eu libero para vocês, tá? Gente, tanto que essa gente me liga, meu Deus.
A pessoa liga e desliga na minha cara. Gente, alguém sabe que página que eu estou? Hein? Alguém sabe me dizer? Não, entendi, Ju. Alguém lembra, gente, qual é a página que eu estou? Gente, alguém lembra a página que eu estou? Não me lembro, não. Ai, Ronaldo, vamos lá. Maria Luísa, você lembra onde que eu estou? Também não lembro muito, não, professor. Verossimilhança eu já falei, não já? Não já falei sobre verossimilhança aqui? Falou. Fala assim. Verossimilhança eu já falei. 28. Eu achava os exercícios. Eu já fiz algum exercício com vocês? Da página 32? Não. Não? Então é ele. Então vamos lá. Olha só, leitura, tá? Algumas variações sobre o mesmo tema. As vacas voam sempre devagar porque elas gostam da paisagem. Porque para elas o encanto único de uma viagem, olhar, olhar. 2, partes tão bom, mas para que chegar? Terceiro, o melhor de tudo é embarcarmos num poema. Carlos Drummond um dia me pôs de passageiro num poema seu. Ah, seu Carlos maquinista, até hoje ainda não encontrei palavras para agradecer-lhe. Mas que longa viagem será. E das janelinhas do trenzinho poema, banaremos para os brotinhos do futuro. Ui, como serão os brotinhos do século 23? Mas Deus do céu? Meu Deus do céu? Pergunta boba, em todas as épocas da história, um brotinho é um brotinho é um brotinho. Tenho pena, isso sim, dos que viajam de avião a jato. Só conhece do mundo os aeroportos. E todos os aeroportos do mundo são iguais, excessivamente sanitários, com anúncios de Coca-Cola. Nada há. Porém, como parte na lírica, a desarrumação da minha cama jangada, onde escrevo noite adentro estes poeminhas com esferográfica. A tinta, quem diria, é verde, verde, que não passará, talvez, de mera coincidência. Texto 2. Não há vagas, o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço, e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart, né? Aí tem o outro aí em cima, ó. Profissão de fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra filo, o alvo cristal a pedra rara.
O ônix prefiro, por isso corre, por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rumbim. Quero que a estrofe cristalina dobrada, o jeito de ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena. Segue esta norma por servir Deus serena, serena forma. Releia o tópico Funções da Literatura e comente os 3 poemas que você acabou de ler. Nós lemos 2, né? As questões a seguir podem orientar os comentários. Qual a principal função da poesia e, portanto, da literatura para cada um dos autores, conforme se pode inferir da leitura dos poemas? Olha só, gente. Nós temos a questão de entretenimento, nós temos a questão de denúncia social, nós temos a questão de introspecção psicológica. Então, no caso, o número 1, que vocês não leram, né, seria o entretenimento. Já o 2, né, seria uma literatura engajada. Do 2. Calma aí, não, o texto 1 nós vimos, sim, né? Nós lemos, eu tô doido. O texto 2 seria a denúncia, né? O preço do feijão. Eu estou fazendo uma crítica ao preço do feijão. Eu estou fazendo uma crítica ao salário do funcionário público. Então, o engajamento seria uma denúncia social, tá? O engajamento seria uma denúncia social. E, por último, né, o terceiro seria entretenimento. Qual dos poemas se opõe frontalmente aos outros em relação ao que consideram importante na poesia? Vamos lá, o texto 2 opõe-se à função evasiva da poesia preconizada pelo texto 1 e ao esteticismo valorizado quase religiosamente pelo texto 3. Que comparação se pode fazer entre a última estrofe do texto 2 e o poema de Bilac? Ironicamente, ou melhor, sarcasticamente, utilizando linguagem bastante vulgar, para um poema, pelo menos essa seria a opinião de Bilac. Olha só, gente, Olavo Bilac, ele é um parnasiano, porque olha só, se a gente parar para analisar, a literatura ela não está preocupada com a questão da gramática, tanto que existe a licença poética. Só que o Olavo Bilac é um parnasiano, a gente vai estudar isso. O parnasianismo é a parte que tem a questão da estética, da beleza das palavras. Então, ele vai usar uma gramática perfeita em literatura. Isso vai gerar uma situação antifilosófica, porque vai contra a filosofia da literatura. A literatura não está preocupada com a gramática. Vão colocar palavras difíceis, palavras diferentes, né? Mas ela não está preocupada com a gramática, porque existe a licença poética. E o Olavo Bilac, ele está preocupado com isso. Ele é um parnasiano, faz parte do movimento literário chamado parnasiano, onde defende a questão da gramática na literatura. E aí o que acontece? Ironicamente, ou melhor, sarcasticamente, utilizando linguagem bastante vulgar para um poema. A última estrofe do texto 2 dá a impressão de referir-se explicitamente ao texto 3. Tá? A eleição de temas elevados e a preocupação com a beleza e a perfeição estética distanciam a poesia da realidade, a tornam inútil, indiferente, inconsequente, alienada, não fede nem cheira. Né? Pode-se discutir a validade dessa posição, que exige da obra um comprometimento com as questões sociais e recusa a preocupação com os valores duramente estéticos.
vai falar de mitologia grega, no parnasianismo. É diferente, tá? Parnasianismo é a tendência literária que teve grande prestígio no Brasil no final do século XIX. Primeiras décadas do século XX, caracteriza-se pela valorização do acabamento formal e pelo preciosismo vocabular, ou seja, um vocabulário precioso, e refinamento das construções sintáticas, né? Gramática, ó. Buscando o máximo de objetividade, privilegia o descritivismo na elaboração dos poemas. Foi o principal alvo das críticas dos autores modernistas. Porque, olha só, o modernismo ele chega na literatura para fazer com que exista uma arte tipicamente brasileira, genuinamente brasileira. E aí o que acontece? O parnasianismo ele faz com que a arte mantenha voltada para a questão da sintaxe, ou seja, ele está reproduzindo algo que já existe, ele não está criando, porque o próprio brasileiro ele não fala dessa forma. O brasileiro ele não usa a linguagem formal a todo tempo, ele usa a linguagem formal em alguns contextos, né? Aqui está falando sobre a metáfora, né, gente? Que é a figura de linguagem que substitui o significado de uma palavra por outra. É a questão da comparação, né, sem o como. Número 1. Segundo título, o poema desenvolve algumas variações sobre um mesmo tema. Qual é esse tema, gente? É o tema da viagem pela imaginação poética. 2. Na primeira variação, o autor usou o verbo voar em sentido figurado, criando uma metáfora. Que sentido podemos atribuir ao verbo nesse contexto? Então, ó, o verbo sugere significados acumulados, movimentar-se devagar, viajar pela imaginação ou na contemplação da paisagem. Terceira, Quintana se refere a 2 tipos de viajantes. Quais são eles, gente? Então, vamos lá. Os viajantes que só buscam um destino, um ponto de chegada, e aqueles que se interessam pela viagem em si mesma, né? Pelas imagens que o passeio proporciona. Eu posso viajar pelo ato de viajar, como eu posso viajar para querer saber quais são as coisas que tem naquele lugar que eu estou viajando, né? Conhecer aquela comunidade, conhecer aquele clã, conhecer aquele povo, conhecer a cultura daquele lugar. Ok? Viajando em seu trenzinho, poema, o poeta tem pena de quem viaja de avião a jato. Por quê? Ele diz que quem viaja a jato, né, avião, você só está conhecendo o aeroporto e onde você vai aterrissar, né? Onde você vai... Ai, gente, eu esqueci a palavra. Desembarcar. Onde você vai desembarcar. E aí, você não está vendo nada, né? Como se fosse num trem, num ônibus, certo? Em um navio, né? Que em algumas partes você só vai ver mar. Mas em outras partes você vai ver outros navios, né? Você vai ver ilhas, né? É isso que ele está querendo dizer. 5. Releia o poema de Ferreira Goulart e responda. A quem se dirige a voz que fala no poema? Justifique sua resposta com elementos no texto. A voz que fala no poema dirige-se a uma plateia, né? Um auditório. Nas últimas estrofes vocativas, senhores, refere-se a esses ouvintes, né? A Bethânia fala muito assim, né, gente? Vocês já viram o show da Bethânia, senhores? B. Que tipo de linguagem o poema imita? Qual é o tom dessa linguagem? A linguagem dos oradores, né? Dos discursos proferidos em tribunas. O tom é eloquente, até agressivo, né? Com o intuito de convencer os ouvintes. Agressivo, gente, é que é tanta eloquência, tanta formalidade, que acaba sendo agressivo aquelas pessoas que não compreendem, né? 6. As 2 primeiras estrofes apresentam listas de conteúdos para os quais não há vagas no poema. Que tipo de conteúdos são esses, gente? Conteúdos referidos à vida real, à vida prática,
aos problemas sociais. Gente, lembra que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a literatura ela tem 3 funções básicas, né? Eu vivo falando isso aqui para vocês. A literatura ela tem 3 funções básicas. Vocês lembram mais ou menos disso? Um exemplo, né? Eu tenho a primeira, que seria entretenimento. Eu tenho a segunda, que seria investigação psicológica. É você estudar as personagens, né? Eu tenho a última, né? A terceira e última, que seria a denúncia social. Que está dentro do engajamento, como eu disse a vocês, né? Coloquei entre parênteses que o livro de vocês chama de engajamento, para vocês não esquecerem. Certo? Estão lembrando mais ou menos disso? Onde que eu estou, gente? Eu estou na 7. Obrigado, Enzo. Eu estou no número 7. Meu Deus. Sim, na 7. Vou começar 7, né? Então tá. Uhum. Assim como o poema de Ferreira Goulart, o de Olavo Bilac é metalinguístico. Gente, metalinguístico, função de linguagem que a gente aprendeu em gramática, né? Tá até aqui do lado, eu fico sabendo, linguagem cujo foco é o próprio código linguístico. Ou seja, nós usamos um código chamado língua portuguesa. Então, é a língua portuguesa é a linguagem. Então, a linguagem da linguagem. Por que língua portuguesa é metalinguística? Porque eu aprendo aquilo que eu falo. Lembrando, eu vou ao teatro, assistir uma peça que fale sobre teatro. Eu vou ao cinema, assistir a um filme que fale sobre cinema. Eu leio um livro que fala sobre livro. Eu escrevo um poema que fala sobre poema. Eu canto uma música que fale sobre música, né? Nossa, resfriado. Então, no caso, assim como o poema de Ferreira Goulart, o de Olavo Bilac é metalinguístico, é um poema que fala de poesia. Qual é a qualidade que Bilac almeja atingir na produção de sua poesia? Exemplo, ele quer criar poemas formalmente perfeitos, né? Como as joias produzidas pelos ourives. Para ele, a forma é tudo. Uma deusa a quem ele deve servir. O Olavo Bilac, gente, ele é chato. O Olavo Bilac, ele é chato, ele é chato, ele é chato. Os poemas dele são lindos aos olhos da gramática, mas aos olhos da literatura são, são chatos, sabe? É chato. É claro que a gente tem que estudar o Olavo Bilac para a gente saber, né? Ele está sempre na questão dos sonetos. Ele produz vários sonetos. Os professores de gramática vão amar o Olavo Bilac. Os professores de literatura vão achar o Olavo Bilac um saco. Tá? Eu acho um saco. Mas seu professor de gramática deve achar o Olavo Bilac maravilhoso. Então, olha só. B. No primeiro capítulo, vimos que a matéria-prima da criação literária é a palavra. Considerando a comparação como o trabalho do Ourives, podemos inferir o tipo de linguagem que Bilac pretende utilizar. Que tipo é esse? Ouro é caro, né, gente? É todo mundo que tem ouro, né? Então, no caso, é o quê? É uma linguagem de alto nível, formal, né? Requintada, rara, erudita, como a matéria-prima utilizada pelos joalheiros, ouro, prata e pedras preciosas. C. Bilac demonstra preocupação com o conteúdo referencial dos poemas? Não.
desde que a forma seja perfeita. Para o Bilac, você pode falar sobre tudo, desde que a forma seja perfeita. O conteúdo não importa. Você pode falar sobre qualquer coisa, mas tem que ser perfeito. O ourives trabalha minuciosamente para produzir a joia, um ornamento, que é apenas a representação de uma flor. Ok, turma? Agora nós vamos à apresentação dos trabalhos, tá? Então, vamos, né? A Juliana Rich e a Louise. Quem vai começar? Vou ter que abrir a câmera e apresentar o trabalho. Quem começa? Começa a Juliana Rich. Beatriz Bahia, você apresentou? Ah, tá. Então, vamos lá, Louise e Juliana. Louise, você começa? Cadê a Louise, gente? Ah, tá. Você pode começar, Louise? Então, vamos lá, Louise. Ativa a sua câmera, por favor, e começa, por gentileza, tá? Estamos todos ouvidos. Olá, bom dia, tudo bem? Fica calma, tá? Eu sei que quando nós estamos sendo avaliados, por mais que nós estejamos seguros, sempre gera um nervosismo, né? Um desconforto. Foca em alguma parte que você está vendo e conversa com a gente como se você estivesse falando de algum filme que você tenha gostado muito, tá? Fica tranquila. Podemos? Tá me ouvindo, professor? Estou perfeitamente. Ok. No meu trabalho, eu percebi que o ponto mais importante, né, da história foi, no caso, o fato da Antígona não ter conseguido sepultar o irmão dela da maneira que ela queria. Então, achei que essa foi o ponto mais importante da história. E eu percebi que isso traz muito uma referência ao que a gente vive atualmente, já que, por causa da pandemia, muitas pessoas não conseguem ter um sepultamento digno, se despedir, né, das pessoas queridas. Então, eu achei esse um ponto muito interessante, essa relação entre uma história antiga com a realidade. Então, eu busquei uma obra que mostrasse essa cena, não sei se está travando, mas eu busquei essa obra que mostrasse essa cena. Tá conseguindo ver, professor? Estou. E então, eu tentei fazer uma releitura dela, trazendo ela para os dias de hoje, que no caso seria uma pessoa tentando, né, sepultar o seu familiar, só que não podendo por conta da pandemia e por conta do coronavírus. Então Sim. foi isso que eu busquei tratar no meu trabalho, sobre essa relação com a obra que o senhor pediu para a gente trabalhar e com a realidade que a gente vive hoje em dia com a pandemia. Muito bem, Luíse. Muito bem. A questão que você falando, né, do sepultamento, do poder não se despedir, como acontece com a Antígona, né? Isso foi fantástico, né? Associar, é por isso que eu falo, a literatura está sempre presente. Então, você já enxergou como uma denúncia social, né? Uma questão de não poder se despedir, tudo isso que as pessoas estão fazendo, que o próprio sepultamento tem que ser reduzido, que nem todo mundo pode estar no cemitério para poder dar seu último adeus, né? O derradeiro, a derradeira vista, a última vista. Nós usamos muito essa palavra em literatura, gente, derradeira. Eu vou colocar no chat para vocês se familiarizarem com essa palavra, e eu acho importante, né, como nós estamos estudando literatura, então nós falarmos a derradeira. Ó, a palavra é derradeira. Certo, gente? Ih, gente, eu escrevi errado, não é isso não, é derradeira.
Ó, dê uma olhadinha aqui, né? A última está correta. Derradeira. Então, essa palavra seria sinônimo. É uma palavra sinônima para última. E eu acho, turma, que nós já temos que começar a colocar isso no nosso vocabulário. Isso cai muito em concurso público, tá? A derradeira manhã, a última manhã, ok? Ju, podemos agora? Então vamos, Ju. Vamos lá. Com vocês, Juliana Rich, minha aluna linda, querida, de voz macia. Meu áudio tá bom? Está ótimo. Fique calma. Acredite no seu potencial, sua linda. Saudade de ti. A próxima vez que eu te ver, eu vou te agarrar, Ok. abraçar durante 5 minutos e você vai pegar e vai focar. Saudades. Também, meu anjo. Você vai focar para um ponto, você vai esquecer que eu estou aqui, você vai esquecer que eu sou seu professor, você vai esquecer que você está com seus colegas. Foca num objetivo, num ponto, Juliana, e vai embora. Tá? Pense que eu sempre quero facilitar a sua vida, não Ok. pense que eu quero dificultar a sua vida, tá, meu anjo? Então, vamos lá. Parabéns, Luíse, tá? Antes de mais nada, quero te parabenizar pela questão da comparação que você fez dos dias atuais, que é a pandemia, né, sobre a questão da infecção da Covid, né, do coronavírus, e fazendo, né, essa alusão à Antígona, né, pela Grécia. Eu nunca tinha pensado, né, que não deixa de ser uma tragédia, nunca tinha pensado por esses olhos, e muito obrigado por você fazer com que todos nós enxergássemos por esse prisma. Vamos lá, Ju? Antes de começar, eu posso fazer uma pergunta? Deve. Então, no livro, quando eu li, o nome dela era Antígone, mas eu vi em alguns lugares que estavam chamando de Antígona. Eu queria saber qual era o certo. Ju, o que acontece? É um clássico, né? É um clássico de literatura. Então, como existe um clássico de literatura, significa que ele está traduzido com o idioma original, com o idioma materno, que no caso seria o grego, né? Em grego você vai chamar de Antígone, né? E no nosso português nós vamos chamar de Antígona. Isso acontece muito se a gente pegar algumas divas, se a gente pegar a Adele, né? Nos outros países é Adele, e no nosso país é Adele, como a própria Anitta, né, a cantora. No nosso Brasil é Anitta, em alguns países é Anira. Então, isso vai depender muito da questão do idioma. Teve algum colega seu, que eu não lembro quem foi, que veio nessa tecla, que deu uma explicação extremamente plausível, né, e admirável sobre a questão do Antígone, do Antígone. Eu não lembro qual foi o aluno, mas eu não sei se foi o Bernardo, eu não lembro quem foi, mas uma menina, teve alguém que falou sobre isso. Eu espero que tenha te ajudado a esclarecer a sua dúvida. Ok. Então, quando eu li o livro, eu percebi que tudo girava em torno de uma grande tragédia. Desde o início do livro, ele começa já com um conflito entre as irmãs, e isso também dá para perceber bastante na forma de reinado do Creonte, né, do rei, porque ele parece sempre botar um medo muito grande, tanto na população quanto na própria família dele. E tem uma parte também do livro que eu acho bem interessante, que o povo dele, né, os súditos, eles parecem estar cochichando, né, depois de uma fala do rei. Eles parecem não concordar muito com as coisas que ele faz ou com o que ele fala, mas eles têm medo de se posicionar,
E isso com o próprio filho dele, que depois que o Creonte ele dá uma sentença de morte para Antígone, o filho dele ele fica muito abalado, mas ele aceita, porque eu acho que ele tinha também muito medo de se rebelar contra o pai, realmente. E vendo isso, eu fiz um poema visual, né? E o principal aspecto dele é a coroa, porque eu queria focar nisso do rei, na tragédia que ele trouxe e na forma como ele agia. Esse aqui é o poema. Dá para ver? Dá, perfeitamente. Eu vou ler ele agora. Um poema concreto, você gosta de concretismo? Oi? Um poema concreto, que raro. Você gosta de concretismo, é? Não, eu estava sem muita ideia do que fazer. O poema concreto, Jo, é Na uma... verdade, Ah, na real, eu não gostei muito do poema em si. O desenho eu acho que ficou legal até, mas eu acho que podia ter ficado melhor, eu acho. E assim, eu posso ler ele agora? pode. Na praça se ouvem vozes, vozes amarguradas, vozes de dor. Ah, se os guardas soubessem do plano de Antígone, esse seria seu fim, assim como seu irmão. Cruel é o mundo onde alguém é julgado por sepultar um familiar. Creonte, seu rei, sendo culpado por tudo, um rei que traz dor ao seu povo. Lágrimas e cochichos fazem festa em seu reinado. Seus súditos tão submissos temem por suas vidas. Rebelião impossível. O rei, com sua coroa, deixou seu povo para morrer. Sua desgraça, fruto dessa ignorância, fez sua família perecer. É isso. Acabou. Muito bem, Jo. Você não gostou dessa obra de arte? Ai, É eu não porque quando é sei, da gente é sempre assim, né? Nós somos muito eu achei críticos, que nós somos podia ser melhor. autocríticos, né? Oi? Eu acho que podia, eu acho que ficou meio embolado algumas partes. Hum, eu acho que não, Juliana. Eu acho que você foi cirúrgica. Eu acho que faltou. Ok, obrigada. Eu acho que você tem que acreditar mais no seu potencial. Ok. Está ouvindo? Uhum. Parabéns, tá, querida? Sim, Luísa. Apaixonado por Juliana. Obrigada. Por nada, minha querida. Agora vocês vejam, gente, o que é literatura, né? A Luísa, olha que interessante essas duas apresentações. A Luísa, ela foi para a questão atual, porque a literatura é atualidade. Eu sempre falo com vocês que nesse momento tem algum poeta escrevendo sobre a pandemia, né? E a Luísa levou esse lado para a medicina, para a biologia, levou a literatura para esse lado, e a Juliana deixou a essência da literatura fluir, né? A Luísa levou para a questão da biologia, para a questão do contemporâneo, da atualidade, e Juliana levou exatamente para a questão da arte, que é a literatura. Ela chegou aí para o concretismo. Parabéns, meninas, estou muito feliz, orgulhoso estou de vocês. Eu acredito que seus colegas também estejam muito orgulhosos de vocês, da apresentação de vocês duas. Mais uma vez, parabéns. Como eu estou feliz de terminar o meu dia dessa